Carol, eu entendo que tem que ajudar o professor, que eu tenho que ajudar na avaliação, mas eu não tenho tempo de fazer isso de forma individual, porque eu tenho muitos professores. Então, o seu problema é que você não tem tempo para ajudar os professores com a maneira com que você gostaria. Só que a nossa noção de ajuda ao professor, ela é muito relacionada e restrita na forma micro, em diálogos e reuniões estratégicas de forma individual e específicas para aqueles alunos. A realidade é que você, enquanto coordenação, principalmente se você tem muitos professores, e quando a gente está falando dessa questão de ler e escrever, está falando de ensino fundamental 2, ensino médio. Então, a gente está falando de coordenadores que têm muitos professores especialistas, que passam pouco tempo na escola. Às vezes não é o seu tempo que é escasso, às vezes é o do professor. E quando a gente pensa no micro, em reuniões individuais, em questões individuais, nós estamos pensando baixo. Não baixo, mas mínimo. Quando a gente tem que pensar de forma macro. Precisa pensar de forma ampla. Olhar conjuntos de ações que eu posso fazer para mais professores. Olhar mais amplo, ampliar as questões. E eu vou te dar um caso real. A coordenadora Kelly, ela é uma coordenadora que ela tem mais de 100 professores. É uma coordenadora que atua no Rio de Janeiro, na escola pública. E mesmo atuando com mais de 100 professores, a Kelly consegue dar suporte aos professores. E aqui eu não estou falando de dar um suporte como de forma tão individual, de forma tão específica, como você consegue. É fazer o possível dentro da sua realidade. A Kelly conseguiu adaptar a realidade dela à ajuda aos professores, pensando de forma macro, que eu vou falar com vocês como fazer isso, pensando de forma ampla, não pensando no micro, aluno por aluno. Às vezes não vai dar. Eu não estou aqui para mentir para vocês. Vai ter que sim arregaçar as mangas, vai ter que sim trabalhar junto com os professores. Mas não é individualmente. O caso do João, o caso do professor de 2º ano, não. O que é fazer o possível dentro da realidade? Se eu tenho muitos alunos enquanto coordenação, eu de fato preciso pensar em uma análise mais específica. Então, deixa eu até compartilhar o slide. Quando eu analiso os meus alunos, se eu fiz uma avaliação bem feita junto com o professor, eu analisei com o meu professor a avaliação, ele fez a avaliação, a gente tem o parâmetro adequado dentro da realidade, seja ele o que for, seja bom ou ruim. Se eu tenho 80% dos meus alunos que não sabem ler e escrever, ok, é a sua realidade. E eu não estou te falando que essa realidade é fácil, que ela é bonita, mas é a sua realidade, coordenadora. É a sua realidade, independente. Independente, gente. É isso que tem. Não vamos aqui. Vou repetir de novo. Se você jogar a sujeira para debaixo do tapete, pior ficará. Eu só consigo arrumar aquilo que eu consigo ver. Eu só consigo analisar e fazer o que eu vou te falar daqui agora de forma macro se eu fazer uma avaliação pautada na realidade. Se eu parar para analisar e tiver os resultados reais, não mascarados. Mascarar não vai te ajudar nessa posição. Então, a primeira parte é fundamental. E aí, a partir da segunda, a gente vai pensar em estratégias. Avaliei junto com o meu professor, pensei com ele, lembrando que o seu papel nessa avaliação é de orientação ao professor para melhor adaptação. Não é você aplicar e não é você fazer essa adaptação. Pelo amor de Deus, não façam isso. O papel de vocês com alunos não é fazer, é orientar e articular para que o professor faça de forma adequada. E a partir disso, enquanto coordenação, você vai pensar que eu tenho muitos alunos, muitos professores, muitos casos com que não sabem ler e escrever. Show. É isso que tem, tá? Já partimos desse pressuposto. Então, a gente vai pensar de forma macro. Então, eu posso, enquanto coordenadora, pensar de forma individual com cada professor? Claro. Mas quanto tempo eu vou levar para avaliar de forma individual cada aluno? Vou chegar até o final do ano, eu não vou ter avaliado todos, dependendo da situação. Não tô mentindo, gente. Tem escola que o negócio é feio. Tem escola que o negócio, tá feio. E eu não tô aqui para mentir para coordenadora, não. Não vou fazer o tempo de vocês perder para contar mentira. Tá feio, sim, e a gente precisa resolver. Então, eu vou pensar no macro, analisar e pensar em categorias. Então, vamos supor que, independente da série do aluno, se eu estou falando de 3º ano de Fundamental 2 a ensino médio, quem não sabe escrever o nome? Quem não sabe ler? Quem não sabe escrever? O passo a passo
ele é igual. Então, aqui, eu paro de olhar no micro, série, professor, e olho no macro. Quais são as reais dificuldades e os problemas? Então vamos dar um exemplo real. Vamos falar de Fundamental 2 até ensino médio. Então, eu tenho do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Aí, lá, deu 100 alunos. 100 alunos que têm algum tipo de problema. Alguma dificuldade, não sabem ler, não sabem escrever. Eu vou botar um por um, cada professor? Vai dar tempo, gente, de eu fazer isso? Pensar em estratégias específicas para cada? Não, às vezes não vai. O que eu, enquanto coordenadora, vou fazer? Eu vou pensar no macro. Quais são as dificuldades, independente da série do ano escolar? Do 6º ao 3º ano. Tem algum que estão com dificuldade de leitura escrita? De escrita, vamos colocar de escrita. Não sabe escrever o alfabeto. Não, então, a partir disso, não sabe escrever nada. Não sabe reconhecer letras. Não sabe ler a letra. Sabe até reconhece, mas não sabe ler, não sabe unir. Quais são as dificuldades? E esse é o seu papel enquanto coordenadora. Porque, lembre-se, muitas das vezes seu professor não é alfabetizador, mas você tem esse olhar de categorizar. Você talvez tenha um professor na escola que seja alfabetizador, que trabalhe com isso, ou na sua unidade, ou em outra unidade, ou você tem esse conhecimento e está no segmento que está hoje. Então, você pode criar essas categorias e conversar com os professores, melhorar essa forma de analisar esses alunos. E aí você vai, literalmente, separar o joio do trigo. Quem tem dificuldade silábica, quem não sabe ler, quem não sabe escrever, qual o nível que está. Mas eu não estou pensando de forma individual, porque aí a estratégia é uma para todos esses alunos, independente do professor e da série. Independente. Entende que assim eu paro de focar em alunos específicos e penso no macro, em projetos e ações que ajudem todos os professores. Então, se eu tenho 100 alunos, vamos colocar, eu tenho, sei lá, 40 professores, nossa, eu já melhorei a situação porque eu não estou indo de micro em micro, aluno por aluno. Eu vou dar a mesma estratégia para os 40 professores, porque os 40 professores tenham essa questão com esse aluno. Professores que têm alunos com dificuldades, por exemplo, professor João, professor Cláudia, a professora Eliane, vocês têm dificuldade com os alunos tal, eles têm dificuldade de leitura de escrita, por exemplo, na situação de leitura de palavras complexas. Exemplo. Então, essa estratégia vocês utilizam com esses alunos. Os alunos que não são alfabetizados mesmo, têm começado do simples, do básico, essa é a estratégia. Eu tenho de um. A mesma estratégia vale para todos os alunos. A não ser que seja um caso muito específico, mas aí não envolve só isso. Então, independente da série, você vai ter, e assim você vai poder ajudar mais professores com menos esforço mental e mais programação dentro da sua vida. Então, após organizar, eu vou mapear os padrões, tudo na vida é feito de padrão, gente, tá tudo bem, vai analisar os padrões e qual padrão você enxerga nesses alunos. Se não tem professores alfabetizadores, então eu mesma vou criar esses padrões, ou vou pedir para um professor que tenha essa habilidade para me ajudar com isso, para eu criar o macro.